Você com o Enigma da Graça aí na mão, com os meus livros, aproveitando e lendo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E com relação à pergunta que você fez, eu aí no portal, se você quiser escrever no portal, quem é salvo, quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo, tipo, quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo. Vamos ver, o Braulio está fazendo aí uma pesquisa. Eu tinha botado salvação e troquei para sua Vai frase. corrigir para você, bem rapidinho, para ver se a gente já te ajuda de saída. Vamos lá, deu o quê? 197. 197. Eu falo muito sobre isso, viu, filha? Então aí você vai encontrar. Mas deixa eu te dizer, a pessoa que diz que aquele que crer, quando se diz aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, se está falando, primeiro, de que ouvir essa informação e crer nessa informação é um grande privilégio. Isso me dá segurança absoluta. Eu ouvi que Deus me ama, em Cristo Jesus me amou, e que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê nisto está salvo. Agora, para você não crer nisto, é preciso que você tenha ouvido isto muito verdadeiramente bem explicado, e mais do que isso, é preciso que você verdadeiramente tenha entendido. E ainda mais do que isso, é preciso que, tendo entendido profundamente, tenha rejeitado por deliberação absolutamente hostil. Não por trauma psicológico, não porque sofreu abuso infantil, não porque foi maltratado por pastores, sacerdotes ou gurus, não por nenhuma dessas coisas que às vezes deixam as pessoas para sempre sem querer ouvir falar nem o nome de Deus, nem de Evangelho, nem de Jesus. Não. Tem que ser alguém que, não traumatizadamente, mas de modo totalmente livre, tendo recebido a informação genuinamente pura, tendo entendido o seu significado, decidiu no seu coração que não quereria tal salvação, que não quereria qualquer coisa que fizesse com que ele, em sabendo daquilo, tivesse que mudar de vida, porque ele odeia o amor, odeia a paz, odeia a reconciliação, odeia o perdão, odeia o que é bom e o que é bem. Aí este está condenado. Agora, aquele que, morando fora do escopo dessa informação, da pregação, da informação sobre Jesus, nunca ouviu, nunca soube de nada, de nada. A gente é criado aqui no Ocidente da Terra, na cultura judaico-cristã, e fica pensando que todo mundo, por mais pagão que seja, ouve falar de Jesus todo dia, encontra com padre, com pastor, liga a televisão, que o mundo inteiro é assim. E não tem nada disso. Tem gente, a maior parte das pessoas do planeta nasceram e morreram sem nunca saber de Jesus. E a maior parte continua nascendo e morrendo sem nunca saber de Jesus. E então, por uma questão de separação de oceano ou de geopolítica humana, uns do lado de cá são de Deus e outros do lado de lá não são. Uns que receberam a informação podem ser de Deus, e os que nunca ouviram falar em Jesus já estão perdidos? É óbvio que não. Um Deus que fizesse as coisas assim seria o diabo. Aquele que crê tem o privilégio de abraçar e dizer sim. Aquele que não crê é aquele que, tendo sabido, tendo entendido, tendo discernido, disse não, porque não gosta das boas novas de amor, graça, reconciliação, perdão e paz do Evangelho. Odeia o amor, o perdão e a misericórdia. Esse já escolheu o lado dele. Agora, quem nunca soube, o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, que esse que nunca soube, leia lá do verso 12 ao verso 16 de Romanos.
Paulo diz que esse que nunca soube é julgado pela lei interior da sua própria consciência, ora acusando-o, ora defendendo-o. Ele vai servindo de lei para si mesmo, e tanto mais quanto ele escolha a norma da lei da vida plantada em nós, tanto mais ele se inclina na direção, como Paulo diz em Romanos mesmo, nos capítulos 2 e 3, mais ele vai se inclinando na direção da incorrupção e das coisas que promovem a vida eterna. E Paulo garante que será assim no verso 16, quando ele diz: vocês todos vão ficar sabendo disso, quando Deus, em Cristo Jesus, abrir os segredos dos corações de todos os homens, segundo o meu evangelho. Aí vocês vão levar um susto impensável. É assim, minha querida, e você pode pesquisar no portal conforme a instrução que eu dei, você vai me compreender cada vez melhor. Bom, beijo para você e todos os demais. Mandem para nós os seus zaps, suas perguntas, suas saudações, mandem agora mesmo. Eu estou esperando e eu espero que você faça isso. Aí, falando em pastor, igreja, motivação, perdão, vamos lá. Tem um cara que mandou uma mensagem ontem pra cá, eu guardei ela pra hoje, ele mandou um face pra mim pedindo que eu leia. Tá. Vou ler pra você. Ô Caio, tenho nos últimos dias sido afligido por muita tristeza na alma que me remete a dúvidas quanto à minha salvação. Aí me lembro, em 1980, quando eu tinha 11 anos, durante o culto da noite, estava lá no mesmo banco meus pais, meus 2 irmãos mais novos e meus avós maternos que nos visitavam naquela época. O sermão havia sido feito pelo querido e saudoso reverendo Eudaldo Silva Lima. Aqui, da 314. Você conhece? Muito. Após a mensagem... Conheci, ele faleceu. Faleceu há muitos anos, reverendo Eudaldo. Eudaldo Silva Lima. Mas ele foi pastor aqui, Eudaldo Lima foi pastor da Igreja Presbiteriana da 314, onde eu preguei bilhões de vezes, fiz bilhões de eventos. Ele foi sucedido pelo reverendo Adailson Doval, meu amigão, que já está jubilado há muitos anos. Quer dizer, eu estou com 61, eu imagino que o Adail deva estar aí chegando aos 80, mais ou menos. Somos bons amigos. Ele mora em Águas Claras. Olha. Não temos nos falado muito ou nada nos últimos anos. São essas ironias. Quando eu morava no Rio e ele aqui, a gente se encontrava Falava mais morando aqui. Mas os tempos mudaram, ele foi ficando idoso, eu não sou tanto mais, não tenho mais tantos gases. Gases eu tenho, não tenho tanto gás. Gases a gente sempre tem. Sempre tem. Quem tem intestino tem gases. Encontrei outro dia, não muito tempo atrás, com a esposa dele aqui no circo. Um desses circos aqui, Garcia, sei lá. Sei, um circo aí que veio por aí. A Adriana e eu levamos a Lara e o Mateuzinho lá, e ela estava também com os netinhos. Foi a última vez que eu os vi. Né? E o Eudaldo, gente boa? Gente boa. Cabra bom. Não, essa eu estou falando agora da esposa do Adail. Mas o Eudaldo que ele mencionou era um baiano arretado. Gente fina. Assim, há 40 anos atrás ele chocou essa igreja aqui, quando ele leu a genealogia todinha de Jesus. E disse: então, irmãos, concluindo, temos que admitir que o nosso Salvador, Messias, Redentor da nossa alma, era filho de várias putas. Ele falou isso, Caio Fábio? Há quanto tempo? Uns 35, 40 anos Direto atrás. do túnel Quase do que todo mundo saiu correndo de lá. Isso. O pessoal caiu para trás, né? Porque ele foi dizendo: olha só, Tamar, que era ascendente dele, olha como é que foi a relação. Aí, olha aqui a Ruth. Foi deitar entre as coxas do Boaz no meio da noite. O marido não era dela. Olha, fulana, Raabe, a prostituta de não sei o quê. Tal. Vem mostrando a mulherada toda. Nosso Senhor e Salvador, graças a Deus, nasceu de uma linhagem cheia de putas. Senão eu não estaria salvo, e nem vocês, meus irmãos. Cabra bom. Então vamos lá. Ele com 11 anos, assistindo aí, né, vendo o culto do saudoso reverendo Eudaldo. Eudaldo Lima. Após a mensagem, Caio, sentiu um nó na garganta quando começaram os primeiros versos do hino. Aí ele abre aspas. Eis, bato a porta, paciente, esperando. O pastor convidava para vir à frente todos aqueles que decidiam entregar a vida a Cristo. À medida que começaram a vir para a frente, entrei num conflito naquele momento. Eu desejava ir,
Ao mesmo tempo que eu olhava para toda a minha família no banco e imaginava o que eles vão pensar de mim. Eu até agora não havia aceitado a Cristo, tendo nascido em um lar cristão. À medida que o hino foi terminando, fui me sentindo cada vez mais perturbado com isso. Ao final do hino, já havia algumas dezenas de pessoas lá na frente e o meu coração estava inquieto. Sim, e aí? Surpreendentemente, o reverendo se virou para o organista e disse: toque o refrão mais uma última vez, pois eu acho que ainda tem alguém que não veio. Eu corri em prantos lá para frente sem olhar para mais nada. Eu me lembro desse dia como se fosse agora. Sim, mas e aí? Colocando no momento atual, aí ele vai falar agora, é que eu me encontro atualmente, vem a inevitável pergunta, 2 pontos. Sim. Poderia aquela criança estar enganada ou sugestionada e desde então eu vivo uma vida sem salvação, Caio? Claro que Por favor, não, me cara. dê uma palavra, mesmo que dura. Ah, mesmo que dura não, meu filho, pelo amor de Deus. O nome dele é Deprimido. Pelo amor de Deus, meu filho, você está há 40 anos nessa história e não aprendeu que a salvação não é emoção, nem de criança, nem de adulto, nem de velho, que a salvação é pela fé. Fé, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentido, sem nenhum hino, sem nenhum refrão, sem nenhuma história, nada. Eu creio que Cristo pagou o preço de tudo que eu não sou e creio que toda a minha imperfeição foi aperfeiçoada em Cristo. E creio que a minha injustiça foi justificada em Cristo. E creio que o meu gap de dívidas foi pago e consumado por Cristo. E que o escrito de dívida que havia contra mim, inobservável por mim, foi rasgado na cruz e eu estou perdoado. É só isso que o Evangelho ensina. Você não conseguiu crer? Isso não tem que ter nenhuma emoção. A gente crê nisso nos piores dias, nas piores dores. Gemendo, gritando de dor, com a perna amputada, a gente crê. Crê. Não é emoção, não é chorinho, não é romance, não é o hino que me tocou, eu fui chorando. Ah, então naquele dia eu me converti. Cara, você está se convertendo todo dia. Hoje eu espero que você esteja se convertendo. Amanhã que você esteja, que essa graça cresça, que essa salvação se expanda na sua consciência, que você saia da salvação infantiloide, emocionaloide, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, e venha para a consciência adulta, que aprende que o justo vive pela fé. E a fé não é emoção, não é sensação, não é sentimento. A fé é certeza de que está feito. A fé é uma confiança na palavra daquele que falou e não mente. E ele disse: aquele que crê em mim, eu não o lançarei fora. Crês tu nisto? É só isto. O evangelho começa assim. Se não começar assim, nenhum evangelho haverá em mim. Nenhum. Entendeu, filho? E é pela fé.